Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Seguimos com o Qatar Masters 2023, grandes partidas, e a gente tem o jovem Sindarov, é do Uzbequistão. Essa turma do Uzbequistão é demais, né? A gente tem o campeão mundial Abdusattorov, campeão mundial de partidas rápidas, por que não? E também jovens jogadores como esse Sindarov de 17 anos, que vai se tornando um super grande mestre. Tá encostando no rating 2700, o cara tá uma máquina. A gente tem aqui, ó, temos o rating em tempo real dele aqui, ó. Como é que tá aqui na tela pra vocês? Acho que dá pra ver, né? Sindarov, já vou aqui no Sindarov, número 8, júnior, 17 anos de idade, está com o rating em tempo real 2670 de rating feed em tempo real aqui. E disparando, Nihal Sarin que se cuide, a turma de 2.700 aí que tem mais um se juntando, mais um prodígio. Tudo bem, meus amigos, vamos dar uma olhada então em algumas partidas do Sindarov aqui, depois também do Magnus Carlsen. Temos aqui de brancas Antônio Vianney. Sim, ele é português? Não, não. Ah, então é espanhol? Não. É o indiano Antônio Vianney jogando contra o Sindarov. Vamos dar uma olhada então. Peão dama foi jogado. Sindarov responde cavalo F6. Temos aqui uma abertura índia do rei, será? Tá aparecendo, né? Uma defesa índia do rei aqui para as negras. Bispo E2, Roque, cadê os jogadores de índia do rei aqui? O que vocês jogam aqui? Todo mundo joga E5, né? Aqui a gente vai para uma linha lateral do Sindarov. Joga com bispo G4, vamos ver. Roque, o cavalo de F em D7, legal aqui esse lance, né? Saindo aqui uma manobra típica da defesa índia do rei é tirar o cavalo. Agora a gente sempre fica na dúvida se tira para cavalo H5, se tira para E8 ou se tira para D7 e em que momento fazer isso, né? Se é depois de jogar E5 ou não. Então é bem interessante a maneira como vai jogando aqui o Sindarov. É perfeitamente possível jogar o E5, né? Ele prefere tirar o cavalo primeiro, já começa uma pressão aqui no centro. Bispo E3 foi jogado, cavalo C6 intensifica a pressão, provoca aqui o avanço com D5. Bispo por cavalo aqui, antes que seja tarde, né? Esse bispo aqui já não tem mais volta. Esse lance bispo por cavalo é interessante. Aqui propõe, né? Peão por cavalo que não pode ser jogado por conta de bispo por bispo, atacando a dama. Por isso, o bispo por F3 foi jogado. E agora esse cavalo aí vem para casa de A5, um lance de coragem, um lance de ousadia aqui do Sindarov, porque esse cavalo ele vai para um lugar onde ele não tem mais volta, mas no momento ele está atacando o peão. Bispo E2 foi jogado. Sindarov segue com bispo por cavalo. O que ele andou estudando aí? O que ele andou preparando? Eu não sei não, mas Antônio Vianney parece estar ok aqui. Ele também está jogando bem rápido. Peão toma foi jogado e E5 finalmente jogado pelo Sindarov. Bispo H6, torre atacada vem para casa de E8. F4 tenta abrir linhas. B6 protege aqui o cavalo. E o Vianney segue com F5, meus amigos, indo para cima aqui do Sindarov, que joga com dama em H4. Um lance que ameaça o quê? Peão aqui? Também, não vamos esquecer do bispo. A partida segue com dama D2. E agora temos o lance cavalo C5. Muito bacana, intensificando a pressão para cima do peão central, que não tem nenhuma defesa e já tem 2 ataques. E a dama está cuidando da defesa do bispo. Posição interessante. A gente fica se perguntando, mas por que o computador está dando que as brancas estão melhores aqui? Vamos ver. G3 atacando a dama. A dama vem para casa de H3. Peão toma, peão de H toma. E temos agora a possibilidade de um golpe tático aqui das brancas. Que loucura! Brancas jogam e conseguem grande vantagem aqui se você quiser dar pausa. Olha, é bem difícil. Esse quiser dar pausa aqui é sacanagem. Porque não dá para acreditar que tem isso daqui agora. Olha só que loucura. Espero que você tenha encontrado, quem sabe. É possível. Torre por F7, meus amigos. Não foi jogado na partida, mas como é que pode ter uma coisa dessa escondida aqui, né? E o ponto todo é que depois de torre toma, teria que sacrificar a dama aqui, né? Por quê? Porque esse rei G8 estaria vindo dama G5 com um ataque infinito. Não tem mais defesa. A dama não tem a casa de E6 para defender por causa do peão. Não tem a casa de H5 por conta do bispo. Não tem defesa. Ninguém consegue defender esse peão. E aqui a gente tem uma posição completamente ganha para as brancas. Que loucura! Que pena que o Antônio Vianney não encontrou aqui o Toninho.
Não encontrou o Toninho indiano, não encontrou aqui torre por F7, né? A partida seguiu com o bispo F3 e agora o Toninho indiano tá preparando aqui para atacar. A dama do Sindarov protege também o peão central. Acho que ele pensou mais defensivo aqui, né? Puxa, que pena. E agora que pena para ele, porque pro Sindarov é uma oportunidade de voltar pro jogo. Só que ele tem que achar uns lances estranhos aqui, do tipo torre F8, e é bastante difícil um ser humano fazer isso. O Sindarov faz, ele encontra esse lance torre F8 aqui, um lance bem esquisito e entregando aqui realmente material, né, para se livrar desse poderoso bispo e apostando aqui num possível contrajogo na ala do rei. O Antoninho fica confuso aqui, joga com o lance dama G5, não captura a torre não, e agora rei H7 foi jogado pelo Sindarov falando, toma logo minha torre, bispo toma, torre toma, e aqui dama em E7. O Antônio Vianney foi para estratégia errada talvez, mas essa estratégia faz tanto sentido, pressiona F7, pressiona tudo, qual que é o problema? O problema é que dama em H6 mantém a proteção da torre e mantém a torre na coluna F. Aqui é possível capturar o peão? É possível, no entanto, tem um bom contrajogo aqui com o cavalo por C4. Partida confusa, né? Uma partida bizarra de difícil. Torre de A em E1 foi jogado e agora rei G8 protege a torre. Torre em E2 foi jogado finalmente cavalo por C4. Parece que o Sindarov finalmente tem esperança que os cavalos saem do canto, os cavalos começam a jogar. Bispo G2 foi jogado, F5, esboça um contra-jogo, peão toma, peão toma. Temos aqui dama por peão. Cavalo em E3, segue na esperança que o Sindarov ataca todo mundo, um cavalo protegido. Temos torre em F3 e aqui cavalo por D5 atacando a dama. Dama por A7 foi jogado, E4 dispara o peão passado. Partida emocionante, onde o Sindarov tem uma qualidade a menos aqui. Mas esses cavalos me parecem tão poderosos aí onde eles estão, né? E agora com o peão passado e tudo, o Toninho aqui, o Toninho indiano, tem problemas. Segue com torre F1, cavalo por C3 foi jogado atacando a torre. Torre vem para casa de F2, cavalo D3. É poderoso demais um par de cavalos na cesta com um peão passado, né? Eu não sei como é que o computador tá dando equilibrado aqui. Aqui, se você me perguntar 100 vezes que eu quero jogar aqui, as 100 vezes eu vou responder de negras. Mas, Rafa, não basta perguntar uma? Ah, sei lá, às vezes a gente muda de ideia, né? Mas aqui, 100 vezes eu vou responder que eu quero jogar de negras. Dama por B6 foi jogado. Aqui não tem jeito, né, pessoal? Pode tentar tirar essa torre aqui, talvez, pra casa de C2. Mas tá vindo dama E3. Tá vindo um ataque fenomenal aqui. É difícil de segurar. Por isso, o Toninho indiano decide devolver material. Joga com dama por B6. Devolve aqui a qualidade. Faz esse lance intermediário, dama B3. Aqui o simples funciona bem. Torre por cavalo funciona bem aqui. E deixa pra ele tentar. Aqui o peão tá protegido, ó. Tá protegido de todas as maneiras. Não precisa jogar esse dama B3 agora. O Toninho indiano com pouco tempo no relógio faz esse lance. Permite agora o lance D5 que dispara mais ainda os peões das negras. E depois aqui de dama por cavalo. Seguimos com cavalo G4. Eu acho que o Toninho se confundiu aqui, foi pro cavalo errado. Ele deixou o cavalo bom vivo, aí tirou o cavalo morto. Agora H3 aqui protegendo aqui o checkmate. Aqui H3 foi jogado, no entanto dama em E3 força a troca das damas. Sobra um cavalo na cesta, amparado por peões acelerados. A partida seguiu com torre F4, D4, meus amigos. Rei F2, cavalo por bispo ganha um tempo para jogar D3. Como que para esses peões? Torre F1 foi jogado, E3, dois peões passados e conectados na cesta. Torre B1, F4, esquece. O rei vem para casa de F3, torre E8 dá suporte para os peões, G por F4, mas depois de... Quem precisa de mais peões quando você tem dois na cesta? Depois de E2, simplesmente. O Toninho indiano abandona aqui a partida, pessoal. Abandonou porque não dá mais. Sindarov tá jogando de uma maneira espetacular, fez 97,1% de precisão e tá numa posição que não adianta. Ah, mas eu vi que tem cheque aqui, ó. Ah, garoto, cheque. Não, mas cheque não faz nada. Rei vem pra casa de F7. Ah, mas aí eu posso jogar o quê? A3 aqui, A4, vai. Vou jogar um A4 aqui pra criar uma emoção. É que você pode promover simplesmente, né? Ah, então eu vou segurar a casa de promoção com rei F2. Parece uma boa, mas D2 aqui, né? Como é que faz? Isso aqui não existe, pessoal. Você pode pôr mais uma dama para as brancas aqui que continua perdido. Pode pôr mais uma dama aí, onde você quiser. Não, onde você quiser também não. Mas aqui, é sério, pessoal. Isso aqui é muito poderoso, né? Então aqui não tem mesmo o que fazer. Qualquer coisa...
as pretas estão dando checkmate logo mais. Uma bela partida aqui do Sindarov com emoção, hein? O Toninho indiano, se tivesse visto aqueles táticos lá, poderia ter até ganho de repente aí a partida. Bora ver mais uma do Sindarov, vamos lá. Sindarov vai encarar agora um mestre internacional do... É Cazaquistão isso daqui, né? Do Cazaquistão. Vamos dar uma olhada no Sindarov. Temos o peão do rei jogado. Temos uma Ruy Lopes. Vamos ver a Ruy Lopes aqui do Sindarov. Com o bispo com D3 protegendo o peão central. B5, bispo B3. D6 ameaça perseguir o bispo, uma vez que o peão central agora já está protegido. E aqui a gente joga C3 sem pensar. A gente joga C3 ao toque para poder manter o bispo no jogo. Mas o Sindarov mostra que não, tem outras possibilidades. A turma também já vi, não é uma novidade do Sindarov, eu já vi a turma jogando isso recentemente também. Bispo D2 é uma outra maneira de preservar o bispo, impedindo o cavalo A5. Roque foi jogado H3, H6 e aqui A3. Interessante a maneira que o Sindarov não joga com o lance C3, prefere outros lances. Bispo E6 foi jogado. Ele quer a casa de C3 para o cavalo. Será que funciona isso? Bispo toma, peão toma, dobra os peões, deixa um peão aqui atrasado. Mas é que esse peão vai avançar logo mais, né? Tem que preparar isso daí. Vamos ver. Dama D7, o Sindarov abre a coluna C. Interessante esse approach. Torre de A em C8 foi jogado torre 1. Torre na coluna E. E aqui B4 controla bem a casa de E5 para evitar que as peças vão para lá. Cavalo D4 propõe trocas. Cavalo toma, peão toma. O cavalo vem atacar este peão. Aqui enfraquecido, C5 repõe a defesa do seu colega. E aqui cavalo G3 jogado pelo Sindarov, manobrando o cavalo para a outra ala, né? Interessante então notar 2, 4, 6, 8, a estrutura de, por enquanto, 8 peões aí para cada um, nem parece, né? Parece aqui que eles já tinham trocado 1 ou 2 peões aqui, mas não, 2, 4, 6, 8 peões aí para cada um por enquanto. E esse cavalo vai manobrando para a casa de F5, onde ele vai ficar bem poderoso. Bispo F8 foi jogado, o cavalo do Kasparov na casa de F5. Rei vem para a casa de H7, peão toma. E aqui G4. Mais uma vez o Sindarov não faz o melhor lance. No entanto, para seres humanos esse lance me parece bem forte, não? Ameaçando G5 e tudo mais. G6 foi jogado, expulsando o cavalo volta. C4 segue com as ambições na ala da dama. Aqui o jogador Nojerbeck. E rei G2, aquele lancezinho interessante, protege aqui em H3, dá mobilidade para outro peão. E agora a torre C6 foi jogado, dama F3 traz mais peças para o ataque na ala do rei. Torre na coluna C, temos bispo agora aqui em B4 propondo trocas, bispo sai, cavalo manobra. Uma partida cheia de manobras, vai chegando naquele ponto de ebulição. O Sindarov tem 1 minuto no relógio, a partida segue com dama D8, temos agora E5, cavalo atacado volta. E aqui computadores já começam a preferir um outro lance. De fato, cavalo D5 aqui me parece bem mais lógico. Cavalo E8 foi jogado. Dama centraliza na casa de E4, a torre vem para E6. F4 dispara o peão A5. Tenta o contra-jogo na ala da dama. Partidaça, hein? Partida difícil. Aqui o bispo volta. E aqui é possível jogar um torre 7. Não é tão natural, né? Torre 7. Você fala, por que eu vou jogar torre 7? E aqui, cavalo D6 foi jogado. O lance de efeito que ataca a dama. Claro, você não pode capturar o cavalo por conta da cravada. Mas agora dama D5 ganha um tempo. Mantém o cavalo aqui atacado. E aqui C por D3, então foi jogado pelo Nojerbeck, criando confusão, né? Indo para aquele princípio de que se você tem tempo a mais, você deve confundir o seu adversário, criar complicação. Mas o Sindarov parece estar encontrando bons lances aqui. Segue simplesmente com o cavalo por D4. Cavalo C4 foi jogado atacando o bispo em defesa ou atacando a dama em defesa. Dama por D8 me parece ser o único lance. E depois de torre por D8, aqui o ponto todo é que tá uma confusão, né? O cavalo captura uma torre atacando a outra. Por isso o cavalo por E6 não dá para capturar o bispo. É preciso capturar esse cavalo. E aqui o que jogar, né? Porque a posição é bem interessante. Porque você fala assim... aqui eu vou defender o peão, vou defender o bispo, vou fazer o quê? Se eu defender aqui, tá caindo em B2. E esse monte de peão aqui avançando, esse monte de peão disparando, né? Então a posição é bastante interessante, onde as brancas têm uma qualidade a mais. No entanto, é muito complicada a questão dos peões. E o Sindarov vai para uma decisão muito acertada, muito esperta aqui nessa posição. E vai para o lance aqui
Brilhante, meus amigos. Isso aqui é lance brilhante. Isso aqui é uma aula, né, de xadrez. Porque aqui, se a gente quiser ficar se segurando aqui a rapadura, né? Tá vindo o cavalo por B2, né? Ah, vou atacar agora o cavalo volta para C4, né? A posição começa a ficar complicada. Aqui eu vou defender aqui agora. Pode até jogar aqui, manobrar um bispo para outro lado aqui. E esses peões aqui avançando. Isso aqui é imparável, né? Então, uma aula de xadrez aqui do Sindarov, olha só, ele se livra, ainda leva o peão de A5, ataca a torre, não dá tempo de avançar o peão, né? Aí você fala assim, será que dá pra jogar um D2 aqui agora? Não dá. A torre sai, esse peão aí acabou, né? Esse peão fica enfraquecido. Então, torre B8 foi jogado, bispo C3 faz a proteção, bispo manobra pra casa de F8, torre em A1 jogado pelo Sindarov, prometendo aqui disparar o peão, vamos ver que legal. E agora também a gente vai ver que o rei encosta aqui, vai encostando ali centraliza bem aqui o rei agora, né? E aqui sim, o Sindarov começa a disparar o peão, lance 41, né? Eles ganham tempo no relógio. Vamos ver esse final aqui, o rei se prepara para tentar proteger aí o peão dispara, o bispo manobra aqui tentando eliminar o defensor da casa de A7, vamos vendo aqui com que paciência vai jogando o Sindarov. Ele ataca nas duas alas. Ataca agora na ala do rei. Temos aqui o ataque na ala da dama. Aqui o Nojerbeck vai tentando segurar tudo. Aqui o Sindarov vai tentando sobrecarregar aqui a posição. Aqui a gente tem um momento de emoção, onde o bispo não poderia até capturar. Você fala o seguinte, olha a emoção aqui que o Sindarov acaba jogando esse bispo D2 que tá tudo certo, né? Mas aqui poderia tomar sim, né? Você fala assim, mas aí levaria esse D2. Mas aqui torre A1 segura, mas aí ele promove, né? Aí você toma e depois de torre toma, o ponto todo é que teria A7. Você fala, ué, mas esse aqui segura. É que rei E4 tá vindo e o rei chega aqui. Mas é bem arriscado isso, tem que calcular muito, né? Porque você fala assim, o rei também vai tentar segurar. Bom, aqui tem bispo cheque, bispo A3 e promove, né? Então é uma posição bem complicada. O rei teria que tentar vir de outras maneiras, mas seria possível, então, capturar em B6 com bastante complicação. O Sindarov prefere jogar no seguro, joga o bispo D2, que ele não perde tempo para jogar esse lance. Eu achei curioso isso. Que ele poderia ter calculado essa linha toda, né? É que ele prefere jogar simplesmente... Acho que ele tá tão convicto de outros caminhos, né? Que ele joga simplesmente aqui, segue com torre B4, atacando o bispo. É um caminho mais seguro, né? Coloca a torre aí na sétima, força as trocas. Joga o bispo aqui em B4 e simplesmente dá suporte aqui para a promoção do peão. E o rei, junto com esse peão, estão controlando esses dois. E por isso, nessa posição, o Nojerbeck abandona aqui a partida. Mais uma vez fez uma precisão inacreditável aqui o Sindarov, 95.2 contra 88,5 numa partida complicada, galera. Uma partida difícil de achar os melhores lances. O Sindarov conseguiu fazer essa precisão altíssima, né? A gente fica com a impressão que ele errou um monte de coisa. Não, ele jogou ali super preciso, uma partida super difícil, né? Bora ver mais uma desse menino de 17 anos que tá chegando, tá buscando os seus 2.700 de rating ou até mais. Vamos ver mais uma. Sindarov agora contra o Kaidanov, grande mestre que abre a partida com o peão do rei. Temos uma siciliana, olha aí, sicilianeiros de plantão, né? Temos aqui uma siciliana tradicional. E6 foi jogado A3, bispo desenvolve, cavalo toma, peão toma e aqui E5 atacando o cavalo, né? O cavalo centraliza, dama G4 jogado pelo Kaidanov. Claro, aqui eles ainda estão no preparo, né? Ainda no preparo teórico aqui. G6 é o melhor lance. Aqui a gente é tentado a jogar um lance do tipo Rei F8, né? E depois jogar com H5 e tal. Olha, deve funcionar também, viu? Eu jogaria dessa maneira, provavelmente. Mas a turma aí preferiu jogar aqui com G6, né? Aqui, dama G3 foi jogado pelo Kaidanov. Temos D6 desafiando esse peão central poderoso. Cavalo E4, ou jogado agora aqui centralizando o cavalo, dando mobilidade para o peão de C. Temos D por E5, C4. O cavalo atacado vem para casa de F4. E aqui, dama C3. Um monte de lance de dama aqui do Kaidanov. E os computadores falam que tá tudo bem, né? Esses caras sabem de tudo, né? Peão central atacado. E o Sindarov prefere agora colocar o rei em segurança, o lance fino da posição, devolvendo o material e seguindo com o cavalo D3. Opa, ganhou a dama. Teria ganho se não fosse o bispo, que estava ali à espreita e fala, pá! Na hora certa captura este cachorro que saiu do mato. A dama por D3 foi jogado, cavalo F6, cheque agora, vai levar mate. Calma,
Bispo por cavalo, aqui os cachorros saem do tabuleiro, os cachorros raivosos aí espumando saem do tabuleiro e a partida segue. Bispos de cores opostas, mas com peças pesadas ainda. E rei no centro, hein? Bastante emoção pela frente. Torre D8 foi jogado, prometendo ataques de checkmate. Bispo H6, a contra-defesa com o contra-checkmate de ataque. O que é isso, Rafa? Você acabou de inventar isso? Sim, mas olha só, né? Aqui defendeu o checkmate, porque tirou o bispo, e ameaçou o mate, ganhou a partida. E nessa posição o Sindarov abandonou. Nada disso! Sindarov tem um recurso aqui. Ele segue com dama em E4, cheque. Não é possível. Não é possível. É, meus amigos. Aqui é o seguinte. Se rei F1, mantendo a ameaça do mate, tem aqui dama por C4, cheque. Você fala, não, Rafa, mas não vai dar pra defender isso. Agora joga rei D1. E aqui teria dama D4. Olha aí, né? Recurso aqui na hora H. Segurando o checkmate. É, meus amigos. Por isso o bispo E3 foi jogado. E agora a posição continua sendo interessante, né? Dama por C4 é tentador, mas penduraria a torre e, portanto, a partida. Por isso, seguimos com o lance bispo em A6 e agora sim, super atacando o peão e protegendo a torre, dando liberdade aqui para capturar peças. Roque foi jogado bispo por C4 e aqui torre de F em E1. Renovando ameaças aqui de bispo H6 com ataque descoberto para cima da dama. Ataques de checkmate voltam a ser ameaçados. O Sindarov defende isso com uma contra-ameaça de contra-checkmate. Rafa, não tô acreditando aqui, tanta ameaça de checkmate. O cara ameaça, o outro já ameaça. Para se defender, ameaça o checkmate. É isso, meus amigos. E aqui F3, então, atacando a dama e renovando a ameaça do contra-checkmate. Dama F5 não permitindo isso, bispo D4, mais uma vez promete checkmate. E aqui chega dessa história, dama toma, bispo toma e torre e a torre atacada na coluna D vem para a coluna B. Não necessariamente ameaçando capturar, mas colocando pressão. Vamos fazer uma continha rápida, as pretas têm um peão a mais. Torre E2 foi jogado H6, H4 e aqui o rei vem para casa de H7. Temos os reis entrando na partida. Torre B5, torre na coluna C, torre na coluna G, prepara para abrir linhas. G4, G5. H5 mantém tudo fechado, a torre pilha na coluna B. Pera aí, vocês estão achando que o Sindarov vai fazer isso mesmo? Ah, não sei, hein? Aqui torre E3 foi jogado. A torre E3 é um convite à loucura, né? É porque torre E3 aqui também é um lance necessário. Porque você vai jogar o quê aqui? Rei F1, por exemplo, né? Tá vindo o bispo por F3. Então, vou jogar rei G3. Então tá vindo um torre B3, né? Percebam como a posição aqui já tá perigosa. O Sindarov de fato vai sobrecarregando a posição do Kaidanov. Kaidanov segue com torre 3. Super protegeu aqui, ali tá seguro, né? No entanto, Sindarov, meus amigos, sim, arrisca tudo aqui. Torre por B2, cheque, lance brilhante, aqui entregando uma torre por peão e bispo e um forte ataque, né? Vamos ver que loucura é essa. Torre 2 foi jogado, torre B3 mantém a torre no jogo. Torre 3 protege o peão, torre cheque, torre cobre, torre B3, torre E3 e aqui então o Sindarov aceita o empate. Brincadeira, ele segue atacando, meus amigos. Ele poderia, fala assim, quer saber? Eu sacrifiquei uma qualidade, foi legal, foi estiloso, mas é melhor aqui cá entre nós eu aceitar o empate, né? Nada disso. Ele vai pra cima. Torre B5 foi jogado. Torre de em C3 aqui, vai devolver a mesma moeda, será? Rei G7 foi jogado. Torre C5 propõe trocas, torre B6 evita. Temos torre de 1 em C3, agora a torre fica pressionando o peão. Torre em E3, F6. O que tá acontecendo aqui? A torre vem para C2, torre B6 busca novos ares. Torre C5 foi jogado A6. Temos torre em A5, rei F7. Torre C3, rei E7, o rei vem passando para o outro lado. Torre A4, rei D6. Eu não sei não, mas parece que o Sindarov tem uma peça a mais, porque esse cara tá só assistindo esse rei. É bela luta, não? E o outro já tá entrando na arena. O que vocês estão achando? Tem uma peça a mais aqui o Sindarov. Torre B4 foi jogado, torre B5 faz a proteção. Torre C1, torre A5. Torre C3 protege, rei C7. Temos aqui F4, C5 ataca a torre. E aqui, peão toma peão de F, toma, claro. Aqui você não vai tomar com o peão de H e abrir alas. Peão de F toma, torre volta para B1, rei D6. Temos aqui torre B8, rei E5. E esse rei continuou o rei mais preguiçoso da história. Esse cara tá só assistindo. Cuidado ali, vai apontando ainda. Cuidado, hein?
Vai pra luta, meu amigo. Torre H8 foi jogada aqui pelo Caida 9, indo pra cima do peão. E aqui rei D4. E o rei falando, cuidado, ele tá ameaçando. A torre vem pra casa de G3, protege o peão. C4, dispara, apoiado pelo rei. Torre por H6. E o rei falando, parabéns. Levou aquele peão embora. E aqui C3 disparando. Torre volta para H8. Torre C5 dá suporte pro peão passado. E todo mundo fala, rei, vai lá tentar fazer alguma coisa. Ah, ele já avisa a torre. Volta ali para defender a fileira do fundo. C2 dispara o peão. E o rei fala, vai, encosta lá e não deixa. Torre C1 foi jogado. Rei D3. Um olha pra cara do outro. Ele encara fixamente. Outro rei fala, mas você não tem vergonha? Ele fala, não, mas agora, ó. Rei E1, agora eu protejo tudo. Torre C4 foi jogado falando cuidado. H6 dispara o peão passado, torre por G4, torre por C2, que lance maluco é esse? Ué, é porque não tem mais o que fazer, meus amigos. Aqui o rei fala pra torre, ó, toma lá. Fala o quê? Não tem mais o que fazer. Rei F1, aqui tá vindo torre H4. Aqui torre por C2 foi jogado, torre G1 com cheque. O rei vem pra casa de F2, torre G2 protegido pelo bispo com cheque. Rei F1 e depois de torre por C2, meus amigos. O Caida 9 abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. O rei mais preguiçoso do mundo sentiu a pressão de um rei ativo, de um rei que vai à luta, né? E aqui, mais uma vez, o menino Sindarov nos presenteia com 98,9% de precisão. Olha aí, vocês acharam que só jogador chamado Felipe consegue fazer umas precisões altíssimas? Sindarov também, meus amigos. Um jogador que vai se aproximando aí dos 2.700 de rate. Agora, Rafa, o Magnus Carlsen lá tomou uma surra do 2.500, do menino de 23 anos lá. Tomou uma surra. E aí, será que ele se recuperou do baque? Ele já jogou depois daquela partida? Jogou. Vamos ver agora. Magnus Carlsen, talvez a partida mais importante da vida dele. Rafa, não exagera, porque o cara jogou Mundial contra o Karyakin, contra o Anand, Mundial contra a Karukana, Nepomniachtchi, Copa do Mundo, foi vencedor, não sei o quê. Você vem falar que essa partida contra o Mutaya é a partida mais importante da vida dele? Brincadeiras à parte, claro que não é a partida mais importante, mas eu acho que fica uma tensão, assim. O Carlsen perdeu ali de um 2.500... E agora vai jogar contra o mestre internacional de 2.470. Fica aquela história, puxa, e se eu perder de novo, hein? Acho que, será, né? O que será que me espera? É melhor, daí talvez eu me aposente. Será que não deve estar pensando no fundo isso, Magnus Carlsen? Não sei, talvez. Ou não, ou ele tá tranquilo, fala, acontece mesmo, eu perdi lá, mas acontece. Será que ele se recompôs? Peão do rei jogado. Vamos aqui, E5. E antes, um lembrete, você tá gostando do vídeo? Lembra de deixar aquele like, eu nunca peço, eu esqueço de pedir. Eu sei que vocês, às vezes, até queriam deixar o like, também esquecem, porque eu não peço, né? Então deixa o like, se inscreve aí no canal e já aproveita depois pra acompanhar. A gente tá com bastante conteúdo lá no TikTok e no Instagram também. E postem aí nos comentários o que vocês querem que eu coloque lá no TikTok também. Bem legal aí as sugestões de vocês aí, tá bom? Muito bem, galera, vamos lá. O Magnus Carlsen segue com o cavalo. Temos a Petrov do Nepo. Jogada cavalo por peão, aceitando aí, entrando nas linhas principais de Petrov. Peão ataca, cavalo volta, cavalo recupera o peão. E aqui, lance mais jogado da posição D4. Também é possível jogar dama E2 e dama E7, protege. E aqui também é muito jogado o lance D3. É sempre a escolha do Carlsen, que na maioria das vezes contra Petrov. Cavalo F6, D4. G6, o bispo vem para D3. O bispo desenvolve, todo mundo coloca o rei em segurança. H3 controla a casa de G4. B6 foi jogado, C4 ganha bastante espaço, bispo desenvolve, o cavalo vem, torre sai, bispo vem, cavalo desenvolve torre na coluna E, H6 e aqui D5. Vamos falar assim, terminou aqui a abertura deles, né? Finalizar aqui a abertura, por enquanto tudo bem equilibrado, o cavalo ganha essa poderosa casa de C5, o bispo sai C6, ataca o peão central, dama vem para D2, um lance que conecta as torres, né? Só isso? Não esqueça! Não esqueça, né? Quando o seu adversário jogar um dama D2 com o bispo aqui, você já jogou um H6. Lembra que tem que jogar rei H7. Show me the book que tem que jogar rei H7. Peão por peão aqui no centro. Né? Não tem que jogar rei H7 coisa nenhuma. Né? Você pode fazer outra coisa. Cada posição é particular. Tá bom, calma. C por D5 foi jogado. C por D5. E agora cavalo de F em E4. Ô, meus amigos, o que é isso? Soltando aqui o ataque para cima da dama. Temos cavalo toma, mais uma vez atacando a dama. E depois de bispo toma, torre toma. Estilosa aqui essa sequência, né? Estilosa, mas agora caiu em H6, né? No final das contas, bispo para H6. Calma, pessoal, não é tão simples assim, né?
porque o peão de D5 também, aqui a dama tá sobrecarregada. Vamos ver como segue. Primeiro, torre por torre, né? Aqui com cheque, temos torre toma, bispo por H6, dama por H6, desviando a defesa agora do peão central, bispo por D5, e o Mutaya recupera o seu peão. Magnus Carlsen, como é que você vai fazer aqui agora, hein? Tá tudo igual, as pretas têm um peão passado aqui, perigoso agora no centro. Carlsen segue com o cavalo D4. Temos agora o lance dama em F6, super protegendo aqui a ala do rei, né? Atacando o cavalo, atacando F2. Magnus Carlsen volta a dama para casa de D2. Tá perigoso isso aqui. Torre C8, mestre internacional vai indo para cima do Carlsen. Carlsen joga aqui com A3, protege o peão. Notem que aqui seria dramático o bispo por A2, né? Você joga aqui B3 e o bispo fica preso, né? Por isso foi jogado aqui torre C8. Carlsen de qualquer maneira joga um A3. A6 foi jogado uma boa subida de torre aqui do Carlsen. Vai esboçando um contra-jogo. Aqui é possível também devolver na mesma moeda, jogar um torre C5. Ganha mobilidade para a torre. Rei G7 foi jogado. E o Carlsen acerta agora a mão. O lance cavalo E2. Vai manobrando, solta a pancada na coluna D, bispo C4. Temos o lance cavalo G3. Já de olho na casa de E4. Magnus Carlsen começa a encontrar os melhores lances e encontra, né? Quando o Carlsen vai encontrando os melhores lances e essa tendência se encontra com o adversário não começando a encontrar mais, aqui o jogador começa a ficar feliz, né? Fala, puxa, mas um lance tão natural que impede agora o lance cavalo E4 e o bispo tá aqui, e, enfim, o que jogar, né? E aqui então o Magnus Carlsen poderia jogar primeiro um torre F3, atacando a dama, e depois um B3 para expulsar o bispo. No entanto, o Magnus Carlsen joga B3 diretamente. Acaba também não encontrando o melhor lance, né? Porque depois de bispo B5, de fato esse peão aqui não está caindo por conta de um contra-jogo aqui com torre C1 cheque, seguido de dama por F2. Por isso era importante jogar torre F3 primeiro. Sutileza da posição. Magnus Carlsen, nos seus melhores momentos, certamente teria calculado isso, mas dama E5 poderia proteger o peão. Também não é tão simples assim, né? Perdão, aqui, né? Torre F3 poderia ter sido jogada, e aí você fala, mas aí a dama poderia proteger aqui com dama E5. É verdade, né? A linha não é tão simples assim. No entanto, aqui tem umas coisas bizarras, né? Tem umas coisas bizarras. Tem um lance aqui, mas isso aqui não dá pra criticar o Magnus Carlsen por não ter encontrado, né? Aqui tem uma linha de computador aqui com o lance cavalo F5 aqui, ó. O lance do Mikhail Tal. O que é isso, meus amigos? O Magnus Carlsen não acharia isso, mas o Mikhail Tal não deixaria passar, não, ó. Não, isso aqui é bem mentiroso, né? Aí teria dama G5 aqui ou torre G3, ó. Vamos ver essa linha aqui com dama G5. E aí ele jogaria o quê? Torre E3, é isso? Aqui tem torre E3, tem dama H6. Um monte de mentira, né? Vamos ver essa linha aqui mentirosa aqui. Aí teria um dama E7 agora aqui, ó. Dama E7, seguido de torre G3. A coisa tá esquisita mesmo. Com dama H4 mate. Que legal essa linha, né? Teria que devolver a dama aqui. E aí você jogaria uma dama contra todo mundo aqui, né? Uma dama e alguns peões aqui contra todo mundo. Mas, segundo os computadores, estaria melhor para as brancas, né? Então não dá para culpar o Magnus Carlsen de não ter achado essa linha aqui. Um cavalo em F5, né? Por isso B3 foi jogado. Bispo B5, A4. Persegue o bispo volta para D7. E o Carlsen segue manobrando o cavalo. Bispo E6 foi jogado por enquanto, bem equilibrada a partida. Tem mais tempo no relógio, Magnus Carlsen. Cavalo D4 foi jogado. A5, coloca o peão em segurança. Rei H2. Joga bem o Mutaya. É isso que eu queria dizer, pessoal. O xadrez é um jogo difícil. O Magnus Carlsen tem quase 400 pontos de rating a mais do que o cara e tá sofrendo nessa partida pra tentar espremer algum suquinho aqui, um caldinho de alguma coisa. Porque o cara sabe jogar. O cara sabe jogar muito xadrez, né? Dama F4 foi jogado, Carlsen responde com G3, a dama volta para F6, rei G2. Bispo D7 foi jogado G4, Magnus Carlsen vai buscando as chances na ala do rei, torre E8. E aqui depois de torre toma e bispo toma, a gente vai entendendo como o xadrez é um jogo difícil. O Magnus Carlsen perdeu de um 2.500 na outra rodada e agora tá sofrendo contra o mestre internacional. O Magnus Carlsen de brancas sofrendo contra o Mutaya. Que quem diria, hein, meus amigos? Sofrendo contra o MI Mutaya. Aqui também E3 foi jogado pelo Magnus Carlsen, atacando o bispo D7 foi jogado cavalo F3, o bispo vem para casa de C6, o Carlsen começa um contra-jogo com G5, esse lance é importante, hein? Porque agora ganha uma forte pressão nas casas escuras. Dama vai para casa de D6,
O Magnus Carlsen captura o peão aqui em B6. D4 dispara com o peão. E aqui, meus amigos, o que jogar? Ah, aqui é fácil. Você joga a dama com cheque, força a troca de damas, né? E joga um final com um final com 2 peões a mais, só que sem o rei, né? Porque o adversário nessa hora captura o rei, põe no bolso e fica olhando pra tua cara. Então não dá pra capturar aqui o peão. Por isso o Magnus Carlsen segue com o lance rei F1. Melhor lance da posição agora, assim, ameaçando capturar. Mas você fala, mas que lance é esse? Pendurou o bispo? Não pode pendurar o bispo, senão... né? Não pendurou o cavalo? Claro que não, senão... Se você achar que ele pendurou o cavalo, é porque você pendurou a dama, né? Então a partida segue com o rei G8 agora. E agora sim, o Magnus Carlsen captura aqui o peão. Aqui dama E7 é o melhor lance da posição, mantendo o cavalo atacado, pressionando o peão de G5, mantendo a dama numa boa casa. No entanto, aqui já o Mutaya já não consegue encontrar os lances finos, segue com o lance dama em E6, que também aparentemente é bom. No entanto, Magnus Carlsen me encontra aqui o lance cavalo E5, meus amigos, levando mais uma peça para o ataque, permitindo dama por H3 com cheque rei E1. Aqui começa a brilhar o Magnus Carlsen, permitindo dama em H1 com cheque, o rei vai para casa de D2, bispo vem para F3 e parece que essa sequência é muito boa, mas na verdade o Magnus Carlsen não está preocupado não, segue com cavalo D7, já ameaçando sequências terríveis aqui para cima do rei. Essa combinação aqui, né, dessas peças aqui é matadora, por isso dama D1 cheque foi jogado rei E3, dama por B3 cheque, captura um peão, protege o bispo, rei F4, mantendo aqui colado para cima do bispo e agora renovando todo tipo de ataque. Bispo volta para C6, mas aqui não dá mais, meus amigos. Magnus Carlsen não perdoa não. Cavalo em F6 com cheque, o rei vem para casa de G7. Cavalo em H5 é cheque duplo, tem que mexer rei. Se não der para mexer é mate. Rei F8 foi jogado dama D6 com cheque, persegue o rei. O rei, se vier para casa de 8, cavalo F6 liquida a partida, mate. Rei G8 foi jogado, mas depois de dama D8, meus amigos, cheque. Mutaya abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Mutaya foi bem na abertura, foi bem no meio jogo, mas é preciso fazer pelo menos uns 100 lances em geral, ali em equilíbrio, para tentar alguma coisa em geral, né? Porque a outra partida o Magnus Carlsen perdeu, mas estamos falando de forma geral, né? E aqui abandonou porque não dá mais, pessoal. Bispo E8, dama toma, e se jogar um rei H7 aqui, ainda tá vindo cavalo F6, cheque, e dama G8, cheque mate. Aqui você quer dar cheque ainda pra... Não faz isso, hein? Não vai querer brincar com o oponente. Ah, vou dar mais uns cheques aqui, repetir 2 vezes e depois dar o mate, né? Pra humilhar o adversário. Aí ele toma aqui o cavalo e você não tem mais o cheque mate, né? Então aqui abandonou porque não dá mais, porque sem brincar com o adversário teria cheque mate. Precisão do Magnus Carlsen, 97.1. Magnus Carlsen está de volta, meus amigos. 89.3, mas a gente vê que a partida foi suada, né? Mas aconteceu aquilo que na maioria das vezes acontece. O jogador com menos rate acaba não achando os melhores lances nos finais e tal. E o Magnus Carlsen conseguiu essa vitória, né? Será que o Magnus Carlsen está de volta? Vamos ver a classificação aqui do Qatar. Por enquanto, Sindarov na liderança aqui com 3 pontos. Tá jogando demais o Sindarov. Olha essa juventude, Erigaise. O Rinat Jumabayev, cara. A molecada tá vindo firme aqui do torneio. Ricardo Nakamura tá jogando aqui, tá na 6ª colocação. Tá bem, o Naka com 2,5. Pode lutar pela liderança. Guiri também. O Yukobev. Olha essa turma do Uzbequistão, meus amigos. Esses caras jogam muito, né? O Yukobev. Eu não conhecia o Shamshidin aqui, o Mukidin, né? Olha aí o Dindin aqui, o Shamshidin e o Mukidin. Agora já tem o Dindin do Uzbequistão. Esses caras estão vindo com tudo, né? A Vaishali, a irmã do Pragnananda, não é brincadeira, ela é a irmã do Pragnananda. A Ramesh Babu Vaishali. Aqui Laxman, enfim, Gukesh. O Abdul Satorov tá aqui também, com 2,5 pontos. Cara, que torneio pesado. Adban Bhaskaran. E aqui o Carlsen na 22ª colocação. Ele não costuma estar aqui, né? Entre os 2.300, 2.400, 2.500. Mas não é exclusividade dele, não. Ó, o Jordan Van Forest aqui. Por enquanto também o Super GM com 2 pontos, né? Nihal Sarin com 2 pontos. A gente vê que o torneio realmente é muito, 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 muito pesado, né? Mas é isso, cadê eu aqui? Não, eu não tô jogando. Bom, é isso, galera. É isso, a gente segue acompanhando o Qatar Masters 2023. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo, das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!